Voltando de novo. Voltando de novo. Eu parei aquela, voltei de novo. Porque me disseram que o microfone estava desligado. Deixa eu tentar melhorar a luz aqui. Tá conseguindo ouvir agora? Será que tá conseguindo ouvir? Eu tenho que colocar também o fone de ouvido? Não sei. Gabriel, me fala aí se tá dando para ouvir. Só vou citar tudo novamente. Primeiro vou citar assim as palavras da Maria Rita, porque meu WhatsApp começou a tocar sem parar. Aqui no meu coisa está parecendo que o microfone está ligado. Alguém pode me dizer aí, mandar uma mensagem que o microfone está ligado ou não? Mas a Maria Rita me mandou uma mensagem de inúmeras mensagens que eu recebi. Ela mandou uma mensagem assim, ó, que o demônio não persegue quando não se tem propósito. Se fosse algo do bem, ele não perseguiria. Tá dando para ouvir? Vocês que estão online aí, dá para ouvir? E aí eu vou me lembrar de uma passagem de Jesus que está em Mateus, que diz assim, ó: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11 a 12. Por favor, alguém me fala se o microfone está funcionando. Porque senão, agora há pouco estava desligado realmente. E me fala se o microfone está funcionando. Deve estar, né? Veja, eu queria deixar claro uma coisa. Lançaram um manifesto hoje na cidade de Espírito Santo do Pinhal, falando muito mal e falando sobre a minha missa. Falando da missa que vai ter agora, que a gente vai ter dia 8 de fevereiro. E uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. Você que me acompanha nessas lives, me fala aí, quando foi que eu falei que a minha missa seria da Igreja Católica Apostólica Romana? Alguma vez eu falei? Não. Sempre eu deixei claro que eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, faço parte da Fraternidade Ortodoxa Mãe de Deus. Meu bispo primaz se chama Dom Alexandre Pera. Ele fica, a sede diocesana fica em Araraquara, entendeu? Fica em Araraquara. Faço parte do Patriarcado das Nações, que é a sede lá em Paris, na França. Meu patriarca chama-se Christian Nicolas, Dom Christian Nicolas. E patriarcado é a mesma coisa, porque Roma, por exemplo, é um patriarcado, mas tem um patriarca só. A Igreja Oriental, ela tem vários patriarcas, o meu é ligado a Constantinopla e é o Patriarcado das Nações. E uma coisa que a gente tem que saber, existe na Constituição do Brasil, de 1988, essa Constituição fala sobre a liberdade religiosa e sobre a proteção. Isso que fizeram esse manifesto, no fundo me dá ânimo e me dá assim, bastante alegria de saber que está mexendo. De saber que está mexendo, aí é o meu bispo querendo me ligar aqui. Sabendo que está mexendo com as pessoas. Que se fosse um qualquer, eles não estariam tão preocupados, mas é o padre Fernando que trabalhou alguns anos atrás em Pinhal, mais de 20 anos, trabalhou em Pinhal e deixou marcas, deixei marcas. E igual o Padre Pio, fui bastante perseguido, fui acusado, fizeram um monte de coisa a meu respeito. E o bispo tentando falar comigo, desculpa quando bate, quando toca aí. O meu bispo querendo falar comigo, porque a gente vai pegar esse manifesto e vai passar para o jurídico da diocese e provavelmente vai ter aí um processo de difamação, mas isso é outra coisa. Mas Padre Pio foi perseguido, foi afastado da missa, foi afastado das confissões, porque falaram que ele saía como ia, falaram que ele roubava dinheiro, falavam e acontecia, e comigo também foi sempre assim nessa época. E estou agora há mais de 20 anos na Igreja Ortodoxa e muito, muito feliz. Repito, falo sempre, eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Entendeu isso? Ficou claro?
Pode procurar em todas as gravações que eu fiz, em todas as propagandas, em nenhum momento eu falei que eu era padre da Igreja Católica Romana. Existe uma diferença e eu vou explicar para você sobre isso hoje. Porque a Constituição de 1988, ela consagrou definitivamente a liberdade religiosa como direito fundamental, pleno, de forma compatível com os tratados internacionais de direitos humanos e os valores democráticos. O artigo 5º, como eu estava dizendo, inciso 6º, dispõe assim, presta bem atenção, Constituição do Brasil de 88. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e, as suas liturgias. Além disso, o artigo 19(1) veda expressamente, Constituição do Brasil, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o fundamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvado de forma da lei a colaboração de interesse público. Isso é a Constituição do Brasil. Então, queridos, tais dispositivos refletem um modelo laico robusto, garantindo não apenas a neutralidade estatal frente às confissões, mas também a proteção da autonomia religiosa, inclusive com a imunidade tributária, prevista no artigo 150, inciso 6º-B. Então a Constituição de 88, assim completa a trajetória histórica de transformação do Brasil de um regime de perseguição religiosa colonial que tinha para um ambiente de pluralidade e tolerância, em sintonia com a dignidade humana e o pluralismo democrático. Então, terminando essa parte de Constituição, o que eu queria dizer para você? O percurso histórico da liberdade religiosa no Brasil demonstra que a garantia desse direito fundamental não decorreu de concessões espontâneas, mas de um processo longo, permeado por lutas, resistências, movimentos sociais que reivindicaram maior respeito à autonomia de consciência. A Constituição de 88 representa a culminância dessa evolução, acolhendo de forma plena a laicidade estadual e o pluralismo religioso como fundamentos essenciais para a construção de uma sociedade democrática. Você está escutando que meu WhatsApp não está parando, né? É o pessoal que está dando um apoio imenso. Paulinho, um abraço para você. Entretanto, permanece como desafio a concretização plena do texto constitucional. Presta atenção, a intolerância religiosa em suas diferentes faces, discriminação, discursos de ódio, perseguição de minorias religiosas, ainda se manifesta no cotidiano brasileiro, como aconteceu, exigindo vigilância permanente da sociedade e a atuação firme do Estado para garantir a aplicação efetiva dos dispositivos. Por isso que nós vamos processar, né? Nós vamos processar. Então é preciso compreender que a liberdade religiosa não se resume a professar um culto, mas envolve, queridos, a dignidade da pessoa humana, sua liberdade de consciência e a possibilidade de viver segundo os seus valores espirituais. Cada um vai viver seu valor espiritual da forma que achar melhor e da forma que se encontra com Deus melhor. Assim, a trajetória histórica aqui que eu falei para vocês nos convida a pensar
a liberdade religiosa como uma conquista da civilização que deve ser continuamente protegida, atualizada diante dos desafios contemporâneos, para que permaneça um direito vivo e efetivo na prática social. Entenderam? Então, isso cabe realmente um recurso e cabe realmente um processo. A Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, qual que é essa diferença? Embora as duas igrejas tenham se separado oficialmente no grande cisma de 1054, essas duas igrejas compartilham os mesmos primeiros 1000 anos de história. O que significa que a raiz dos símbolos e o título das duas igrejas é a mesma, ortodoxa e romana. Então, veja aqui, eu vou dizer para você como é que funciona essa relação com os termos, porque lá nesse papel aí que lançaram, não pode usar o termo padre. Agora, na verdade, o termo padre vem do latim pater, pai. No Brasil, é muito comum que os fiéis ortodoxos da nossa igreja ortodoxa chamem seus sacerdotes de padre por uma questão cultural e de tradução. Tradução de um termo próprio. Tecnicamente, na tradição ortodoxa, na nossa tradição ortodoxa, o termo mais preciso é sacerdote ou presbítero. Em grego usa-se papas, que deu origem a papa. Mas para eles é o título comum de um padre de uma paróquia. Entendeu? As duas igrejas usam esse termo e pode usar. Então, nada que proíbe. Outra coisa que falaram lá sobre Eucaristia, não pode usar o termo Eucaristia. Este é o termo grego original, Eucaristia, que significa ação de graças. A nossa igreja ortodoxa usa a palavra Eucaristia tanto quanto a igreja de Roma. Tanto a igreja de Roma. As duas usam. Até que eu estou me lembrando de um caso aqui, um padre, não vou dizer o nome, a cidade, nem nada, porque não tenho a permissão, não falei com ele, pedi a permissão. Uma vez um padre na rádio, um padre romano, na rádio, acusou ele de não ser padre de verdade. Aquele padre fulano lá não é padre de verdade, o que ele celebra não é de verdade. Ele ficou sabendo. Ele estava celebrando uma missa perto da onde esse padre romano estava celebrando a missa. Ele pegou a Eucaristia, pôs numa patena, fez uma procissão até a porta da igreja desse padre, colocou lá colocou o corporal na porta da igreja, colocou a hóstia ali, em cima do corporal, o padre celebrando missa lá dentro, ele falou assim, escuta, você está falando que a minha missa não serve para nada. Então sai daí do altar, vem aqui e pisa nessa hóstia aqui. Já que não serve para nada, então não é Jesus. Sai daí e pisa. Esse padre foi? Imagina. Foi nada. E muitas pessoas saíram da igreja e acompanharam esse padre para a igreja dele, que não era católica romana. Depois ele processou aquele padre de uma tal forma que praticamente ele construiu uma igreja na cidade onde ele está até hoje. Hoje ele é bispo. Eu até faço esse convite. Para esse padre fulano de tal, que é o famoso hoje na cidade, não vou dizer o nome, mas dizem que é o famoso padre da cidade, que lançou esse negócio contra mim através do superior dele, faço esse convite dia 8. Vai lá, na quadra de esportes do comercial. É na quadra, viu gente? Não é no clube não, na quadra. Vai lá, espera eu fazer a consagração. Quando eu terminar de fazer a consagração, Jesus vai estar em cima do altar. Pega aquela hóstia que vai estar lá, amassa na mão e joga no lixo. Já que não vale nada, já que eu não sou padre e minha Eucaristia não vale nada, faça isso. Convido você, padre fulano de tal, vai lá no comercial dia 8, pega a hóstia, amassa e joga no lixo. Já que não é Jesus, será que você vai ter essa coragem de fazer isso ou não? E aí tem diferenças de nome. Assim, no dia a dia, sabe? Por exemplo, o católico romano vai dizer, eu vou à missa. O ortodoxo diz, vou à divina liturgia. Só que a celebração é o mesmo sacramento. É a mesma coisa. A celebração é o mesmo sacramento. Santos. O conceito de santidade é idêntico. Pessoas que viveram em união com Deus. Os santos, nós temos as duas igrejas, tanto a ortodoxa como a católica romana, têm santos em comum. Todos os santos que viveram antes do cisma de 54, como São Nicolau, Santo Agostinho, São Jerônimo, são venerados
por ambas. Mas também tem santos que são estritamente ortodoxos depois de 54, que a Igreja de Roma venera, e tem santos que nós, ortodoxos, veneramos, como veneramos São Padre Pio. Porque são cristãos. Porque são cristãos. Essas duas igrejas têm a mesma raiz, são cristãos. Então ninguém está enganando ninguém usando termos de santo, como falou lá, né, nesse papel aí, está falando que a gente está enganando as pessoas usando palavras santos. Mas não, nós acreditamos em santos. Mas existe aí uma diferença de estilo. Enquanto a igreja romana usa estátuas, né, a igreja ortodoxa tem o costume de usar ícones, pinturas sacras. Aliás, você que vai, por exemplo, de quarta-feira, na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aquela imagem do Perpétuo Socorro é uma ícone ortodoxa, que é usada na igreja romana. Como tem várias ícones ortodoxos que tem nas igrejas romanas por aí. Como a gente também, dentro aqui no Brasil, tem imagens de santos, que são santos ditos romanos, e que nós usamos. É a mesma coisa. Para o ortodoxo, o ícone é a presença ali de um santo. E para a igreja romana é a imagem, mas também usa os ícones. A igreja católica romana, presta atenção uma coisa, agora quero que você entenda uma coisa. Que tem gente que mandou recado, então não vai ter missa? Quer dizer que não vai ter missa porque o bispo está proibindo? Veja. Porque o bispo está proibindo a missa? Porque o bispo não está proibindo. Mas eu vou dizer uma coisa, a igreja católica romana não tem poder para proibir, não tem poder para proibir uma celebração ortodoxa. Existem dois ângulos principais para entender. Por que isso acontece hoje em dia? Primeiro, o jurídico e o eclesiástico. No âmbito civil, a lei do país, eu já disse para você isso, na imensa maioria dos países modernos, incluindo o Brasil, existe, queridos, a liberdade de culto. A Igreja Católica é uma instituição jurídica e a Igreja Ortodoxa é uma outra instituição jurídica. Uma não tem jurisdição, autoridade legal sobre a outra. A Igreja Católica Romana não tem jurisdição legal sobre a Igreja Ortodoxa. E não para o WhatsApp, você está escutando, né? Uma não tem jurisdição sobre a outra. Portanto, presta atenção. Para aqueles que estão falando mal aí. E aliás, estou até gostando, porque estão fazendo uma propaganda imensa, né? Quanto mais falam, mais as pessoas estão ficando curiosas. Eu lembro do padre Euclides Nunes, que às vezes as pessoas falavam mal das missas dele e tal. Ele fala, deixa falar, quanto mais fala, mais gente vem, porque estão fazendo propaganda de graça pra gente. Então, esses meus irmãos estão fazendo propaganda. Quanto mais falam mal, mais vai despertar e as pessoas vão saber. Padre Fernando, aquele Padre Fernando lá de trás, aquele Padre Fernando das missas de cura, vai celebrar a missa de cura aqui em Pinhal. Isso é muito bom, né? Então, só para entender uma coisa, para você entender. E o WhatsApp tocando, né? Se uma comunidade ortodoxa, se eu, Padre Fernando, se eu, Padre Fernando, quiser abrir uma comunidade ortodoxa ao lado de uma paróquia de quem for, ou ao lado de uma catedral católica, se eu quiser abrir uma igreja, eu tenho todo o direito garantido pela Constituição. Eu posso abrir. Sabe, ao lado desse... Nossa, isso aqui não para, meu Deus. Graças a Deus não para, né? Se eu quiser abrir... Sabe esse padre que lançou esse manifesto aí? Se eu quiser abrir uma igreja do lado dele, comprar um terreno, construir uma igreja, abrir uma igreja do lado dele, eu posso. Isso a Constituição me garante. Agora, no âmbito religioso, a relação entre as duas igrejas. Presta atenção. Estou terminando já, está um pouquinho longa essa live, mas presta atenção. A Igreja Católica, olha só, quem está falando aí mal? Quem está falando que a missa é falsa? Presta atenção. A Igreja Católica reconhece a Igreja Ortodoxa como uma igreja irmã. Você sabia disso?
Aliás, a minha ordenação foi na igreja romana. Quando eu fui para a igreja ortodoxa, eu não precisei de ordenar de novo, porque a minha ordenação já era válida, porque tem a validade dos sacramentos. Não sei nas cidades aqui, mas a igreja romana reconhece que os padres ortodoxos são verdadeiros padres. Eu sou verdadeiro padre. Fui ordenado pela igreja romana, estou na igreja ortodoxa, mas também o Salmo 110, se não me engano, né, que diz assim: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. E também a igreja romana, não vamos falar dos mandões do Brasil, mas a igreja romana reconhece a divina liturgia, a missa ortodoxa, e fala que é real e válida. E existe o ecumenismo, sabe? Desde o Concílio Vaticano II, o Vaticano incentiva a convivência pacífica, viu, padres? A convivência pacífica. Proibir uma missa ortodoxa iria contra todas as diretrizes atuais do Papa e do Vaticano. Você que está querendo proibir, falar que não pode, que eu não posso celebrar, você está indo contra as diretrizes do Vaticano. Viu, padre? Você que se diz tão inteligente, você está indo contra as diretrizes do Vaticano, porque são igrejas irmãs. Existem exceções, existem conflitos? Olha, embora não haja proibição, pode também ocorrer situações de atrito ou normas específicas, por exemplo, um uso de espaço. Um bispo católico pode negar o uso de uma igreja católica específica para um rito ortodoxo e vice-versa, pode negar. Mas ele não pode impedir que nós, padres ortodoxos, celebremos em nosso próprio espaço ou espaço cedido, que não pertence à igreja romana, que é o caso do comercial. Nós vamos utilizar o comercial, e lá não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Tem também uns proselitismos. Em alguns países, por exemplo, onde a Igreja Ortodoxa é a maioria absoluta, como o caso da Rússia, da Grécia, as leis locais, às vezes, dificultam a expansão da Igreja Católica. No entanto, o contrário, católicos proibindo ortodoxos no Ocidente, praticamente não ocorre nos dias de hoje. Não tem isso. Então eu estou achando assim um absurdo isso, querer falar que está errado, que não pode, e que eu não estou usando. Eu sempre falo, eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Então, veja bem, historicamente, para terminar, as duas igrejas estão separadas desde 1054. Naquela época houve excomunhões mútuas, um proibindo o outro. Porém, em 1965, o Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras I retiraram essas excomunhões, estabelecendo um clima de respeito mútuo. Então existe, pelo menos na Europa, em outros países mais civilizados, existe um respeito mútuo. Resumindo, na cidade onde você mora, seja onde for, na cidade onde você mora, ambas podem coexistir livremente. Elas são independentes, a Igreja Romana é independente da Igreja Ortodoxa e vice-versa, e cada um pode seguir e deve seguir sua própria liderança. O Papa para os católicos e o patriarca local para os ortodoxos, como eu já falei aqui, meu patriarca é Dom Cristian Nicolas, do Patriarcado das Nações. Então, feito esse esclarecimento, entenda bem e repito, sou padre católico apostólico ortodoxo, não sou padre romano. Entendeu isso? Nenhum momento eu disse que sou padre romano. Provem para mim quando eu disse que eu sou padre romano. Pegue algum texto, alguma propaganda dizendo a Igreja Católica Romana. Não. Sempre eu deixei claro, eu sou padre católico apostólico ortodoxo. Somos igrejas co-irmãs. Em muitos lugares, convivendo pacificamente.
convivendo pacificamente. Acreditamos no mesmo Deus, temos a mesma raiz. E fico contente, porque, como Maria Rita disse, eu repito, o demônio só persegue aquilo que ele tem medo que vai fazer a obra de Deus. E a gente só joga pedra, não é assim? Joga pedra em árvore que dá fruto. Então vai ter a missa sim. Sabe, uma resposta para a mãe do Gabriel, vai ter a missa sim. A missa vai ser dia 8 agora, fora esse domingo no outro, 4 horas da tarde, no comercial. Tá? Na quadra do comercial, presta bem atenção, é em cima, na quadra. Você vai lá na Avenida Hermenegildo, lá em cima, entra por lá e vai na quadra, tá? Vá participar, leve água, leve fotos de pessoas que você conhece, leva peças de roupa que a gente vai estar consagrando, vai ser uma missa de cura, vai ser uma missa de exorcismo, uma missa de libertação. E você pode participar sim. Ah, mas o padre fulano está me proibindo. Existe a liberdade religiosa. Se o teu coração está pedindo, vá, porque Deus vai fazer uma obra muito grande. E que na intercessão de São Padre Pio, no coração imaculado de Maria, que Deus possa te abençoar. E como falava Padre Pio, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. E que essa perseguição que o demônio está causando, que o demônio está fazendo contra o trabalho ortodoxo na cidade de Pinhal, que possa reverter em graça, possa fazer crescer, curar e libertar muitas e muitas vidas. Não deixe que nada impeça você de participar. Obrigado a todos. Luiz Antônio, meu querido, aí, por exemplo, o Luiz Antônio, que está assistindo. O Luiz, ele é da igreja anglicana, ele é padre da igreja anglicana, um reverendo que fala, né, Luiz? Nós temos uma amizade muito grande. O Maciel Botelho, que foi meu coroinha lá em Pinhal, hoje ele é bispo da ICAI, da Igreja Católica Apostólica Independente, e tem uma relação muito boa. Então é isso, para você entender. Somos irmãos, viemos da mesma raiz. Ninguém tem o direito. E se o demônio está incomodado, é porque a obra de Deus vai acontecer para valer. Vou colocar esse vídeo já à disposição no Instagram, no TikTok, também no YouTube, para você ver e se quiser compartilhar, compartilhe, e que Deus te abençoe e te guarde. Desculpa o desabafo, mas eu tinha que fazer isso. Eu tinha que esclarecer para você tudo aquilo que, a partir de um documento hoje, foi lançado. Já tomei providência, já liguei para a pessoa que assinou o decreto, já tentei falar com o padre lá, prefere com o outro, tentei falar com 4, nem consegui falar com ninguém, né? Josué 1, o que é Josué? Depois eu vou ler esse texto aqui, quem sabe à noite a gente fala sobre esse. Já é o segundo que fala sobre Josué. Mas já tentei falar e ninguém responde, né? Para perguntar o porquê. Mas eu estou muito feliz, senão que a obra de Deus está sendo para valer. Fiquem com Deus, fiquem na paz, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. À noite a gente se encontra às 10 horas na nossa novena de São Padre Pio. Muita gente assistindo hoje, hein? Muita gente. Espalhe esse vídeo, tá? Para os seus grupos, espalhe, porque isso é um esclarecimento muito importante para quem está com dúvida. Tchau.